Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer um assunto que acho que tem que tomar a atenção de todos, né? Que a gente tem acompanhado uma queda acentuada nas bolsas americanas, na verdade tem acontecido ao redor do mundo inteiro, porque a bolsa americana puxa as demais, e temor de uma crise financeira global, né? Os bancos imprimem dinheiro sem parar, dívida está no teto. E se vocês olharem, até economistas que eu sigo, que eu gosto muito da análise deles, né, como Fernando Yurick, Luiz Fernando Roxo, Otávio Facuri, já alertam por esse possível colapso. Se isso vai acontecer, a gente não pode prever, mas na verdade desde o ano passado ele já tem alertado que caminhava para acontecer e os sinais estão aí na nossa porta, né? Então, nesse cenário, o que a gente pode fazer? Bitcoin pode ser realmente um refúgio? As stablecoins são seguras ou podem virar outra armadilha? Mas principalmente, quais os cuidados que a gente tem que tomar com relação ao investimento? Então, se você quiser proteger seu patrimônio, né, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal. Vamos para o assunto de hoje, que o assunto é sério. Bom, primeiro com relação ao Bitcoin. O Bitcoin ele foi criado, vocês já sabem, lá em 2008, como uma resposta a uma crise. A crise de 2000, na verdade, em 2009, perdão. Mas ele foi criado como uma resposta à crise de 2008, né? Mas será que ele é realmente um refúgio seguro, né? Então, o primeiro entendimento que vocês têm que ter é que, diferente de moedas fiduciárias, né, que são baseadas em nenhum lastro, é baseado em promessa, todas as moedas do mundo são assim. Na verdade, desde 1971, quando acabou-se de forma definitiva o padrão ouro, o Bitcoin ele tem uma oferta limitada de aproximadamente 21 milhões de unidades, como a gente já informou em outros vídeos aqui. Nós já vimos o Bitcoin valorizando em crises locais, como na Argentina e na própria Venezuela. Mas numa recessão global, se os investidores precisam de liquidez, o Bitcoin pode sofrer correções ou pode ter uma forte queda, tá? Então, o que observar? Ficar sempre de olho se os bancos centrais estão cortando juros e eles estão imprimindo dinheiro, né? Então, se eles cortarem juros e imprimem dinheiro, o Bitcoin pode se valorizar. Agora, se houver uma crise de liquidez, não vai ter jeito. Os ativos de risco com Bitcoin podem cair antes de uma nova subida, tá? Então, fica muito atento, principalmente ao Fed, né? Ao Fed, que muita gente acha que é uma instituição pública, não é, o Fed é uma instituição privada, mas ele que comanda lá toda essa questão de taxa de juros. Muito cuidado. E um outro indicador também interessante é analisar o volume, que é um vídeo que a gente gravou anteriormente, de negociações, tá? Muito cuidado. As stablecoins, né, seria uma alternativa mais segura, né? As stablecoins, elas têm um outro nível de abordagem. As stablecoins estão olhando para a volatilidade, né? Então, elas são estáveis com relação à volatilidade. Mas lembra que elas estão sempre pareadas, né, a um ativo, né? O colateral delas é sempre um ativo. Por exemplo, a Tether, o STC, o SDT são pareadas ao dólar, né? Então, se são garantidos ao dólar, as empresas que comercializam as USDTs realmente têm reservas reais desses dólares? Casos como o colapso da UST da Terra mostram que algumas stablecoins não são tão seguras quanto parecem. Esse caso é o seguinte: quando precisou apresentar realmente as reservas reais, ela não tinha. Ela dizia que tinha, mas não tinha. Nada muito diferente dos bancos centrais, pessoal. Nada muito diferente, né? Se você acha que o seu dinheiro, seu real, seu dólar, ele está lastreado em alguma coisa, tem garantia de alguma coisa no governo, você está muito enganado. Não tem. A garantia é uma confiança. Stablecoins, algoritmos, podem ser extremamente instáveis em tempo de crise, então evite. Então, o que fazer? A regra de ouro sempre continua valendo aqui. Diversifique entre diferentes stablecoins para reduzir risco. Você vai analisando.
Evita deixar tudo em plataformas centralizadas, né, que podem travar, inclusive saques, né, em tempos de crise. Eu sempre digo para vocês, se você puder manter na sua cold wallet, mantenha na sua cold wallet, né, não deixa isso em corretora. E falando em risco, né, cuidado com a alavancagem. A alavancagem, dívida, você vai ser ceifado do mercado. Se o mercado entrar em colapso, se você entrou alavancado, rapaz, você vai ser liquidado em segundos. Muitos traders perdem tudo que tem porque acham que podem antecipar o mercado. E a verdade é que não pode. O que a gente está vendo o cenário global, inclusive do Bitcoin esse ano, é que aquela história de que a história não se repete mais rima, nem sempre é verdade. Eu sou um grande crítico dessa ideia de que porque o passado foi assim, a curva, então vai ser assim. O mundo é diferente. Tudo é diferente. Você pode ter uma base no histórico passado, mas não é garantia de que vai acontecer no futuro, né? Se uma recessão global chegar, ativos de risco vão ser os primeiros, né? Porque as pessoas vão precisar de liquidez. Portanto, evite se alavancar, principalmente a alavancagem extrema. E sempre manter uma reserva em dólar ou stablecoins confiáveis, tá? Mas e se acontecer? Dicas para sobreviver. Então, primeiro, evita a alavancagem alta, principalmente no fator de 5, né? Tenha liquidez para aproveitar a oportunidade. Então, é aquele ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem leite. Uma recessão, se você tiver liquidez, é oportunidade de compra. Se a gente pegar, por exemplo, a pandemia, nem todo mundo perdeu dinheiro com a pandemia, muita gente ganhou dinheiro. Porque na hora que caiu, os ativos ficaram baratos, as pessoas compraram. Então, tenha essa estratégia em mente de você ter uma reserva de liquidez para você poder investir na baixa. Legal? Diversifique entre Bitcoin e stablecoins e outros ativos resistentes. Ouro digital também, o Pax Gold. Então, como operar nesse cenário de incerteza, né? Então, tenha uma reserva de emergência. Não coloque seu capital todo em um único ativo. Não faça alavancagem. E espere sinais claros ali antes de tomar grandes decisões. Os indicadores que a gente mostrou, eles vão ser muito úteis. Médias móveis, volume e RSI. Procure usar a combinação dos três para sua tomada de decisão, combinando sempre fatores. Tá? Exemplo prático. Se o Bitcoin romper resistência com volume alto, entra gradualmente. Se as stablecoins começarem a perder a paridade, o que é a paridade? É aquele fator 1 para 1 que eu já expliquei para vocês em stablecoins. Troca de stablecoin. Se os juros caírem e o mercado responder positivamente, busca exposição. Vai para dentro. Certo? O jogo agora não é só ganhar. Num cenário desse, é se proteger, mas também ficar atento a oportunidades para entrada no mercado. Então, de novo, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Legal? Mas e aí? O que você está pensando aí do cenário global, no mercado econômico? Está preparado para isso acontecer? Trump falou que não tem problema se os Estados Unidos entrar numa recessão. Que ele entende, inclusive, a certo ponto, ser positivo. Comenta aqui. O que você está pensando disso? Qual vai ser a sua estratégia? Aí, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para mais análises econômicas aí e estratégias de investimento no mercado de cripto. Um forte abraço.